O jogo começa com o nosso protagonista, James Sunderland. Ele tá se olhando no espelho numa cena que é estranha e medonha. James olha para si mesmo como se não se reconhecesse, como se estivesse diferente, como se tivesse feito algo com o qual se arrependeu. James sai do banheiro, olha para o horizonte e reflete consigo mesmo. James perdeu sua esposa Mary por conta de uma doença. Depois de 3 anos de sua morte, James recebe uma carta com o nome dela assinado. Na carta dizia que Mary, em seus sonhos conturbados, ainda via aquela cidade, Silent Hill, e que James prometeu que a levaria lá novamente algum dia, só que esse dia nunca chegou. James, já na entrada da cidade em um cemitério, já se depara com outro alguém. É uma mulher, a Angela. James conversa brevemente com ela, e assim como James, Angela também está procurando por alguém. Angela procura sua mãe. Ela também cita seu pai e seu irmão, mas diz que não estão mais. Parece uma conversa normal, mas é notável um clima entre os dois. Um peso. É como se ambos estivessem escondendo algo. É como se ambos soubessem o que está acontecendo, mas decidem não falar sobre. Angela avisa James sobre a cidade, sobre a névoa densa que a cobre, mas James afirma que mesmo que seja perigoso, ele precisa buscar por Mary. James chega à cidade, a névoa é densa, o silêncio é ensurdecedor. Existem áreas inteiras trancadas, algumas partes destruídas e sangue pelo chão. É como se alguma coisa estivesse acontecendo, como se tivesse tido um surto, uma quarentena, e isso teria resultado no abandono da cidade. Em meio à densa névoa, James se depara com criaturas. Algumas são só estranhas, outras são tão grotescas que fica até difícil de descrever como são. Uma coisa é certa, Silent Hill não é uma cidade normal. Por algum motivo, James parece não se lembrar muito de Mary, ou pelo menos tenta não lembrar. Em uma de suas lembranças, ele se lembra do parque Rosewater, e segundo James, era onde eles passavam o dia inteiro, apenas os dois, olhando para a água. James acha que esse parque é o lugar especial que Mary falava em sua carta. James segue caminho em direção ao parque, mas antes precisa passar por uma espécie de apartamento, que está bloqueando o caminho. De início parece ser um apartamento comum, só que abandonado. Por mais de a névoa não estar presente aqui, as criaturas estão. James acaba se deparando com um homem morto em frente a uma TV ligada. Ele tenta tirar o pano que cobre o seu rosto, mas por algum motivo desiste. Seria isso o medo que James está sentindo? Não faria sentido. James havia enfrentado diversas criaturas grotescas antes de chegar ali. Não seria um corpo que ia assustar ele. James encontra outro corpo. Dessa vez ele aparenta estar fresco, dentro de uma geladeira. Ao fundo é possível escutar o barulho de alguém vomitando. Abrindo a porta do banheiro, James se depara com Ed. Ed se assusta com a presença de James. E ele repete frases como: "Eu não fiz isso, não fui eu que fiz." E ainda finaliza dizendo: "Ele já estava lá quando eu cheguei." James tenta confortar Ed. James não o culpa pelo ocorrido, afinal de contas, ele não sabe o que aconteceu ali. Conversando com Ed, James pergunta se ele mora ali. Ed nega, dizendo que nem sequer veio dali. James completa a frase de Ed, dizendo que algo o trouxe para a cidade. Ed concorda com a afirmação de James. Ed diz que eles vieram até ele, e ele correu. Ele procurou um lugar seguro e acabou se deparando com aquele corpo na geladeira. James diz a Ed para sair da cidade. Ed pergunta a James se eles não poderiam fugir juntos. James recusa a proposta de Ed e fala que ainda tem coisas para resolver. Mesmo que não tenha sido Ed o homem que matou aquele cara que estava na geladeira, está claro que Ed fez algo que se arrepende. Talvez não se arrependa do que fez, mas sente medo que alguém descubra. Em um momento nessa parte do hotel, James se depara com uma criatura com uma cabeça de pirâmide. Ela não faz nada, não é hostil, não te ataca, não vai atrás. A única coisa que se escuta é o som de sua respiração.
No segundo encontro com essa criatura, James se depara com ela fazendo algo grotesco com um dos manequins. James se esconde da criatura em um armário. Ela para e o encara, fixamente. James efetua alguns disparos contra a criatura, mas ela não reage. Apenas o encara, dá meia volta e sai da sala. James acaba seguindo a criatura por uma porta e acaba encontrando algo estranho. Ao passar pela porta, o apartamento onde James estava não é mais o mesmo. O que aparentava estar sujo e abandonado agora está muito pior. As criaturas ficaram mais grotescas, o cenário perde o sentido. Às vezes você tem certeza de que está num apartamento, e outras parece outro lugar totalmente diferente. Um lugar tão abstrato que é como se tivéssemos entrado no subconsciente de alguém. E esse alguém é James. James acaba se reencontrando com Angela. Ela está deitada no chão enquanto segura uma faca. Angela está visivelmente quebrada por dentro. James tenta reconfortá-la, dizendo que há outro caminho. Eles conversam um pouco e Angela revela que nem sequer sabe onde sua mãe está. James também afirma que não sabe onde Mary está. E também diz que a mesma já está morta há 3 anos. Angela acha estranho. Como James está procurando por alguém que já está morto? James diz a Angela que não está louco, ou pelo menos acha que não está. Angela começa a ficar inquieta, agressiva. Diz a James que ela tem que sair e procurar a mãe dela. James oferece companhia. Afinal de contas, a cidade é realmente perigosa. Angela fica cada vez mais instável. Aponta a faca para James e diz a James que ela estava sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má. E no pequeno intervalo que a Angela volta a si mesmo, ela pede a James que fique com a faca, pois ela tem medo do que ela mesma pode fazer com aquilo. James acaba se reencontrando com a criatura com cabeça de pirâmide. Dessa vez, os dois se confrontam. A criatura, agora portando uma espada gigantesca, se mostra extremamente agressivo diante da presença de James. O embate é interrompido quando uma sirene começa a soar. A criatura de cabeça de pirâmide simplesmente dá as costas e sai. Quando James sai pela mesma porta, tudo volta a ser normal. Ou tudo volta a ser menos estranho. É notável que Silent Hill não é uma cidade normal, mas há algo mais estranho do que a cidade em si. As pessoas que estão nela. Todos parecem carregar o mesmo sentimento de James: culpa. Ed se encontra em um estágio de negação, como alguém que agride e esconde a mão em seguida. Não porque se arrepende do que fez, mas sim porque não quer enfrentar as consequências que aquilo causa. Mas Angela, sem dúvida, é a que está mais afetada com os acontecimentos da cidade. Enquanto Ed não deixa claro se ele se deparou com as mesmas criaturas de James, Angela já sabia dos perigos de Silent Hill desde o início. Já James não se sabe ao certo por que ele sente o que sente. Talvez sinta falta de sua esposa, talvez sinta culpa por tê-la deixado para trás. Ou talvez só tenha esquecido dela, ou tentado esquecer. Mas uma coisa é certa, tanto James, Angela e Eddie, eles não estão lutando contra monstros ou perigos da cidade. Eles estão lutando contra eles mesmos. Mas voltando ao jogo, James encontra mais uma pessoa. Dessa vez é uma criança. Eles já tinham se encontrado no apartamento e ela não parecia gostar muito de James. James contesta ela. Ela responde James com sarcasmo e deboche. James questiona sobre os pais da garota. Ela apenas abaixa a cabeça e não responde. A garota porta uma carta consigo. James pergunta de quem é a carta. Ela responde, dizendo que não é da conta de James e que ele não amava Mary no fim das contas. James tenta perguntar à garota, mas ela foge, deixando James com uma dúvida. Como ela sabe o nome de Mary? James chega ao parque e encontra uma mulher olhando para a água. Maria não é como os outros. Ela não parece estar assustada ou traumatizada com alguma coisa.
Maria estranhamente tem uma extrema semelhança com Mary. Ela até questiona James se ela não se parece com a namorada dele. Diferente dos outros, ela se mostra extremamente confortável com a presença de James. Sempre dá investidas em James, e o seu jeito sedutor faz com que James ceda por alguns momentos, tanto no toque quanto no olhar. Maria se oferece para acompanhar James em sua busca. James parece não concordar com a ideia de início. Maria provoca James, dizendo que ela só não quer que ela o acompanhe, pois ela o lembra da esposa dele, e ainda pergunta se ele a amava. James apenas aceita e os dois seguem rumo ao lugar especial citado na carta de Mary. Em um dos diálogos dos dois, que acontece dentro de um bar de strip, Maria continua provocando James, dizendo coisas como: já se fazem 3 anos, não é? 3 anos, isso é muito tempo. Em certos momentos, James acaba cedendo e olhar para Maria em lugares impróprios, mas Maria parece lembrar James de algo. E eu não falo só de aparência, mas Maria aparenta ser mais uma lembrança reprimida de James do que uma pessoa real. James se encontra com Ed novamente. Dessa vez, Ed não está sozinho e revela a James o nome da garotinha, Laura. James diz a Ed que tem que procurar por ela, afinal de contas, a cidade está cheia de monstros, é perigoso para uma criança ficar vagando por aí. James chega a perguntar para Ed se ele gostaria de acompanhá-lo. Ed se zanga e pergunta a James de maneira sarcástica: agora que você quer ir comigo? James somente o ignora e segue o caminho. James e Maria seguem Laura até o hospital Brookhaven, e lá Maria começa a se sentir mal. Ela diz a James que provavelmente é só uma ressaca e que iria ficar tudo bem. James fala para ela não sair dali, pois procuraria por Laura e voltaria para ajudar ela. Antes de sair, Maria pergunta a James o que ele faria após encontrar Mary. James responde que não chegou a pensar sobre. Mas o que mais chama a atenção nessa cena é o rosto de James, a expressão dele. Quando Maria começa a se sentir mal, James evita conversar com ela. Ele imediatamente dá as costas e evita chegar perto dela. Assim que Maria começa a falar, James reflete um pouco sobre o que ela disse e faz uma expressão de tristeza, como se ele já estivesse vivenciado aquilo antes e não gostou nada de lembrar. No Hospital Brookhaven, é possível encontrar arquivos sobre uma doença que assolava Silent Hill. Pelo que dá a entender, ela possuía sintomas variados. Alguns pacientes tinham alucinações, outros se automutilavam, e alguns só não tinham cura mesmo. Essa doença aparentava não ter cura. Estava ficando bem comum entre os moradores da cidade. No início do jogo, é possível encontrar uma nota fiscal em uma farmácia, e o preço dela é absurdo de caro, ainda mais pela quantidade de remédios presentes na lista. Voltando para o jogo, depois de um tempo procurando por Laura no hospital, James volta para checar se Maria está bem. Dessa vez, ele se mostra realmente preocupado com o estado dela. Ela agradece a James pela preocupação, ela a manda descansar e continua seu rumo em busca de Laura. James acaba reencontrando Laura. Ele pergunta a Laura o porquê ela fica correndo dele e como ela conhece Mary. Laura se mostra irritada de início, mas acaba contando a verdade a James. Laura era amiga de Mary. Segundo Laura, elas se conheceram no hospital há 1 ano atrás, e isso não faz sentido, pois segundo a James já havia 3 anos desde o falecimento de Mary. Não teria como ela ter conhecido Laura no hospital. James se zanga com Laura e grita com a garota. Laura recua e tenta fugir. James a persegue e consegue conversar de novo com ela. Ela diz que precisa da ajuda de James para pegar algo. Segundo ela, é uma carta que foi escrita por Mary. James chega na sala e Laura tranca lá dentro com uma criatura e foge de novo. James acaba enfrentando a criatura e vencendo, mas acaba sendo puxado por outra logo em seguida. James acorda novamente estando naquele mundo invertido, que chamarei daqui pra frente como subconsciente de James. Explorando mais a fundo seu subconsciente, encontramos com Maria. Maria se demonstra assustada, agressiva e chateada com James. James se mostra aliviado em ver Maria de volta.
Ela até tenta dar um abraço em James, dizendo: "Era pra você me proteger. Não me deixe sozinho de novo." E James novamente não reage, nem sequer abraça Maria de volta. Ele apenas fica quieto, com a mesma expressão. E novamente a impressão que passa é de que Maria lembra James de algo. Os dois se unem novamente e vão em busca de Laura. Em certa parte, Maria sente medo ao entrar em incômodo. E é aí que pela primeira vez, James acaba cedendo ao toque, estendendo a mão para Maria. Esse momentinho entre os dois não dura muito tempo. A criatura com a cabeça de pirâmide retorna. James consegue escapar, porém Maria não teve a mesma sorte. Se James já se encontrava quebrado por dentro, com certeza isso fez ele se quebrar ainda mais. O jeito que a cena é construída, a reação e a expressão de James, leva a gente a entender que James sabe que errou. James segue seu caminho sozinho pela cidade. Dessa vez, não voltou ao normal. James ainda se encontra em seu subconsciente, só que ele não fica sozinho por muito tempo. James se encontra com Angela novamente. Dessa vez, de primeira vista, ela não parece mais estar tão quebrada quanto estava antes. E eu não falo de bom modo. Angela fala a James que acha que a mãe dela não está mais lá e que sua mãe não quer vê-la mais. James questiona do porquê ela acha isso. Angela não responde. James deixa isso de lado e apenas diz a Angela que está feliz por vê-la viva. Ele até se oferece para tentarem sair dali juntos, mas Angela novamente se recusa e vai embora. Essa calmaria de Angela chega a ser desconfortável, pois desde o início nos habituamos com a personagem fragilizada e visivelmente quebrada. E dessa vez ela parece tranquila, mas não porque de alguma forma conseguiu se resolver, mas porque ela aceitou algo. Pode ter aceitado o fato da mãe dela não estar na cidade, ou o fato de sua mãe não querer vê-la mais. Mas seja lá qual for a briga interna que Angela travou, ela perdeu. James a questiona sobre Laura, perguntando a Angela se ela viu uma garotinha vagando por aí. Angela fica confusa com a pergunta. James tenta se aproximar para checar se está tudo bem com ela. Angela diz que não era para ele estar ali e grita com James, dizendo a ele para não a tocar. E é então que ela dispara, correndo em meio à escuridão. Aqui as coisas começam a ir de mal a pior. James encontra outra pessoa morta e em frente dela está Ed. Dessa vez ele não está vomitando, mas sim descrevendo quão fácil é matar alguém. Segundo Ed, não é tão difícil. É só colocar a arma na cabeça e... ela já está morta. James confronta Ed, perguntando o que aconteceu. Ed novamente se faz de desentendido. James pergunta se aquele homem o atacou, e por isso Ed atirou nele. Ed pensa um pouco e concorda com James, dizendo que o culpado foi a vítima, e não ele. Ed diz que o homem estava olhando para ele, fazendo graça com sua aparência. James tenta dizer a Ed que não é legal matar um homem só pelo jeito que ele olha para você. Ed escuta tudo e ri, debochando da cara de James, dizendo que só estava brincando e que aquele cara já estava morto quando ele chegou. Mais à frente, James se encontra novamente com Angela, e ela não está bem, pior do que o habitual. Ela está tremendo de medo, mal consegue ficar de pé e parece que nem sequer consegue reconhecer o rosto de James. A última coisa que Angela fala para James é: "Pai." Então, surge uma criatura grotesca atrás de James. Dessa vez, não é algo como as outras criaturas. Dessa vez, parece representar alguma coisa. Se olharmos para o design dela, podemos ver duas figuras ilustradas. Em cima, temos uma figura dominadora, agressiva. E embaixo, uma figura vulnerável, uma vítima.
lembrando muito a cena de um abuso. E é estranho pensar que aquela criatura não vai atrás de James. Ela está atrás de Angela. Talvez Angela tenha tanto medo dela, não por sua aparência grotesca, ou por se mostrar agressivo. Angela tem medo pois aquela criatura a lembra de algo na qual Angela tenta se esquecer. James consegue matar a criatura, e Angela, totalmente fora de si, parte para cima dela, desfere chutes, chega até mesmo a jogar uma televisão por cima dela. James tenta acalmar Angela, só que ela não dá ouvidos a ele. Angela diz a James para ele apenas falar o que ele quer, ou forçá-la, igual ele fez. James diz a Angela que não quer machucá-la. O que ele quer de verdade é encontrar Mary. Angela se mostra agressiva contra James, sua Maryzinha, ou pelo menos ela era. Admita, James, você não quer ela por perto. James nega o que Angela está falando. Angela apenas diz que precisa encontrar sua mãe e vai embora. Progredindo no jogo, James se depara com uma cena um tanto quanto estranha. Dentro de uma cela, ele encontra Maria, viva, sem ferimentos aparentes. Ela está lá, sentada, sorrindo para James, como se esperasse por ele. James diz a ela que achou que ela tinha morrido. Ela foi perfurada pelo Pyramid Head. Maria se faz de desentendida, como se o que James estivesse falando não fosse verdade, fosse fruto de algum delírio ou alucinação dele. É então que Maria se mostra bem mais agressiva do que antes. Aquela postura sedutora e até que frágil de Maria some totalmente, dando lugar a falas de ódio e repúdio a James. James, meu amor, aconteceu algo com você depois que nós nos separamos no corredor? Você não está me confundindo com alguém, está? Você sempre foi meio esquecidinha. Se lembra daquela vez no hotel? Você disse que tinha pegado tudo, mas se esqueceu da fita de vídeo que fizemos. E eu acho que ainda está lá. James se incomoda muito com a afirmação de Maria e questiona: como você sabe sobre isso? E pergunta a ela quem ela é. A postura sedutora de Maria retorna, e ela diz que não importa o que ela é, mas sim que ela está lá por James. James, visivelmente incomodado com a presença de Maria, diz que vai encontrar algum caminho para sair e promete que vai voltar. Se pararmos para analisar, Maria pergunta a James se não está confundindo com ninguém, mas a única pessoa semelhante a Maria que conhecemos é Mary, a esposa de James. James teria abandonado sua esposa e a deixado para morrer em um hospital? Maria também cita uma fita que gravaram no hotel, e isso mexe muito com James. Qual seria o conteúdo dessa fita para deixar James tão abalado assim? Ou pior, como Maria sabia da existência dessa fita? Seria Maria real ou só um fruto da mente conturbada de James? Mais à frente, James se encontra com Maria de novo, mas dessa vez ela está deitada, em um tipo de maca de hospital. Ela tem manchas e feridas pelo corpo e aparenta estar fraca e debilitada, semelhante aos sintomas da doença que James lê no hospital Brookhaven. James se ajoelha perto de Maria e desaba chorando, como se ele já soubesse o que estava acontecendo com ela, ou o que vai acontecer. De repente, James se levanta e se lembra de sua esposa, então segue o caminho. O que antes eram alas distorcidas da cidade, apartamentos, hospital e até uma prisão, agora se tornou uma espécie de labirinto totalmente sem sentido. Talvez chamarmos isso de subconsciente de James não seja tão errado quanto parece. James tem seu último embate com a criatura com cabeça de pirâmide, e dessa vez ele sai vencedor. James pega sua espada e sai em direção a uma espécie de corredor de carne. No fim do corredor, James se depara com uma espécie de frigorífico, e lá estava Ed. Você teve que me seguir até aqui. Quantas vezes eu vou ter que te matar? James questiona Ed sobre o que ele está fazendo. Ed responde de maneira agressiva: seu gordo nojento de merda, você me adoece. Você vai chorar, seu bundão? Vai correr pra mamãe? Seu desperdício de pele, por que você não se mata logo? Talvez ele esteja certo.
Talvez eu seja mesmo um gordo nojento de merda. Mas quer saber de uma coisa? Não importa. Se você é inteligente, burro, feio ou bonito, dá tudo na mesma se você estiver morto. Ed se vira para o corpo do homem que acabou de matar e, totalmente fora de si, começa a disparar contra ele e fala: "E corpos não conseguem rir." Ed aponta a arma na cara de James e diz a ele: "Você estava rindo de mim desde o primeiro momento que nos encontramos, não é?" James se defende e esfere um golpe contra o rosto de Ed, que cai no chão. "Você precisa de ajuda, Ed." "Não se faça de santo, James. A cidade chamou você também. Eu e você somos iguais. Você não é igual aos outros. Sabe disso." Ed corre para uma sala com corpos pendurados. Ele se esconde e começa a fazer uma espécie de desabafo enquanto tenta matar James. "Você é odiado, fazem graça com você, cospem em você. Tudo isso só por causa da sua aparência? Sim, eu corri depois que matei aquele cachorro. E quer saber de uma coisa? Foi divertido. Ele tentou mastigar suas próprias entranhas e no final morreu enrolado como uma bola. Até que ele veio até mim. Eu atirei nele também, direto na sua perna. E ele chorou, mais do que o cachorro. E agora é sua vez, James." James consegue matar Ed e fugir dali. Usando um bote, ele chega ao Lakeview Hotel, o lugar especial que Mel estava na carta. Nesse hotel, James se reencontra com Laura. Mas dessa vez ela não parece assustada com a presença dele. Pelo contrário, ela chega até a brincar com James. "Talvez você não seja tão ruim, James. Só é irritante." Laura diz que quer se encontrar logo com Mary e pergunta a James se ela estava mesmo por lá. James fica confuso e Laura diz que foi o que dizia na carta. Afinal das contas, Laura não estava mentindo. Realmente havia uma carta. Ela entrega a carta a James. "Querida Laura, eu deixei essa carta com Rachel, para ela entregar assim que eu me for. Eu estou distante agora, em um lugar lindo e tranquilo. Por favor, me perdoe por não conseguir me despedir de você antes de ir embora." "Que bem, Laura. Não seja tão ruim com as irmãs." "E Laura, sobre James, eu sei que você odeia ele e acha que ele não é muito legal comigo. Mas por favor, dê uma chance pra ele. Eu sei que ele parece ser um pouco rabugento às vezes. Ele não ri muito. Mas apesar de tudo, ele é realmente uma boa pessoa. Eu te amo, Laura. Eu te amo como se você fosse minha filha. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu gostaria que fôssemos felizes juntas. Que fosse do jeito que conversávamos. Mesmo assim, eu sei que você vai ter uma boa vida. Você é uma garota forte, inteligente e bonita. Feliz aniversário de 8 anos, Laura. Da sua amiga, Mary." James pergunta a Laura quantos anos ela tem. Laura diz a James: "Eu fiz 8 anos semana passada." É impossível que Mary tenha morrido há 3 anos atrás, igual o James mencionou. Laura entrega outra carta a James. Dessa vez, a carta possui seu nome no envelope. Laura não entregou antes, pois achou que ele não merecia tê-la. Mas parece que agora ela mudou de ideia. James abre o envelope e tá vazio. Laura diz que vai procurar pela carta, pois deve ter perdido em algum lugar, e acaba sumindo pelo hotel. Progredindo no game, James encontra uma fita de videocassete dentro de um cofre. Talvez seja a mesma fita que Maria mencionou para ele há momentos atrás. James chega ao quarto 312, onde ele e Mary ficaram hospedados, e lá ele assiste a fita. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful.
You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James? Laura entra no quarto. Pergunta a James se Mary está lá. Mary está morta. Ela morreu por conta da doença? Não. Eu a matei. A verdade que James tanto escondia ou tentava esconder veio à tona. O verdadeiro monstro não eram as aberrações que James enfrentava, não eram as criaturas. O verdadeiro monstro que vagava por Silent Hill era James Sunderland. James, mais quebrado do que nunca, se encontra com Angela pela última vez, em uma escadaria que está em chamas. Por um momento, Angela confunde James com sua própria mãe, mas depois de um tempo percebe que não é ela que está ali. Desculpa, Angela. Eu acho que você estava certa. O que nós procuramos não está aqui. Não mais. Angela responde James, mas não de maneira agressiva. Obrigada por ter me ajudado mais cedo. Eu gostaria que não tivesse. Até a mamãe dizia, eu merecia o que aconteceu. James discorda de Angela e diz que aquilo não é verdade. Angela diz a James para não ter pena dela, pois ela não merecia aquilo. Angela questiona a James pela faca e diz que quer ela de volta, e James se nega a devolver. Ela dá as costas e começa a subir as escadas em chamas. James até comenta com ela, está quente igual o inferno aqui. Angela para de subir a escada, como se não acreditasse no que James disse. Você vê também? Pra mim é sempre desse jeito. Angela sobe a escadaria e James volta a seguir seu caminho. James também se reencontra com Maria. Dessa vez ela está pendurada e possui duas criaturas com a cabeça de pirâmide, agora portando uma lança. As criaturas matam Maria na frente de James, que desaba no chão. Eu sei o que você é, e eu sei por que eu precisava de você, mas tudo acabou agora. Eu não preciso mais de você. Eu estou pronto. James se levanta e confronta as duas criaturas, frente a frente. O embate é interrompido. As duas criaturas param de atacar James e tiram sua própria vida, como se o papel delas já tivesse sido cumprido. E é então que James finalmente se reencontra com Mary. Eles se abraçam e ela diz o quão feliz está de ver James novamente. Só que James não parece satisfeito com aquilo. James se afasta de Mary. Ela pergunta se está tudo bem com ele. James se desculpa. Eu sei que você tentou, mas ela se foi. Eu sei disso agora.
E eu não quero ficar fingindo. Mary se mostra na verdade ser Maria, que diz que pode ser melhor que Mary, que pode fazer coisas que Mary sequer já imaginou em fazer. James novamente resiste às suas provocações. Realmente, me desculpe, Maria. De verdade. Mas isso tem que parar. Maria diz que não vai deixá-lo ir e se transforma em uma criatura e parte para cima de James. E é então que James confronta o seu último demônio interior. Vencendo, James se encontra com Mary, a verdadeira Mary. Mary parece feliz em se encontrar com seu amado. Ela parece não guardar rancor de James. Pelo contrário, parece estar feliz em vê-lo novamente. James pede desculpas a Mary. Ela disse que não precisava, que queria mesmo que aquela dor acabasse. Então, James diz algo para ela que parecia estar preso há muito tempo. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. James não chega a ler a carta para o telespectador. Tudo que vemos é ele entregando a carta à única pessoa que realmente merecia o último presente de Mary. Silent Hill não é uma cidade convencional. As pessoas que estavam lá, com exceção de Laura, foram de algum jeito chamados pela cidade. Silent Hill é como um purgatório para essas pessoas. Ela chama somente quem acha que merece punição. Vemos Ed, por exemplo. Ed era um cara que sofria bullying por ser gordo e por conta de sua aparência. Pelo que dá a entender, Ed acabou atropelando um cachorro por acidente, mas o cachorro não morre na hora. O próprio Ed mata o cachorro com uma arma. Alguém se aproxima de Ed para entender o que aconteceu e acaba tendo o mesmo destino do cachorro. Ed de início fica mal com o que fez, só que depois começa a ter prazer naquilo, ter prazer em matar. Ele mesmo diz que é fácil demais matar alguém com uma arma, o que mostra sua natureza psicopata e covarde. A última luta que temos com Ed se passa dentro de um frigorífico de corpos, deixando explícito esse ser frio que Ed é. Seguindo agora com Angela. Angela vivia com sua mãe, seu pai e seu irmão, até que um dia a mãe de Angela decidiu ir embora, deixando ela com os dois. Angela sofria abuso de ambos, e isso é retratado naquela figura que vimos quando encontramos Angela. Angela tentava tirar sua vida constantemente, mas não tinha coragem suficiente para isso. Então, Angela tira a vida de seu pai e possivelmente de seu irmão. Silent Hill para Angela não é uma cidade comum. O que ela vê é muito pior. As criaturas são mais grotescas, os sons são mais ensurdecedores e até mesmo a névoa que James via não era a mesma coisa para Angela. Enquanto James via uma cidade com névoa,
quase que se escondendo dele, Angela via fogo. Para ela, a cidade estava em eterna combustão. Mas e James? James Sunderland, depois de um tempo de casado, decidiu visitar Silent Hill nas férias, mais precisamente ao Lakeview Hotel, na época onde nem tudo estava abandonado. Só que Mary acabou contraindo uma doença e já havia constado que era uma doença semelhante a uma doença terminal. Não teria como salvar a vida de Mary, apenas adiar sua morte, e isso foi quebrando James por dentro. No hospital, Mary conheceu uma garotinha órfã, a Laura. Elas acabaram ficando amigas e Mary pretendia adotá-la depois que elas melhorassem. Só que James estava desgastado, os remédios eram caros e parecia que não surtiam efeito, e o estado de Mary ia piorando. James começou a sentir desejo por outras mulheres, e isso é representado por Maria e por diversos inimigos no jogo. James não aguentava mais ter que cuidar de Mary, e ver ela naquele estado matava ele aos poucos. Então, James sufoca Mary com um travesseiro e tira sua vida. James acaba que inconscientemente desejando ser punido por ter feito aquilo. Quando James chega a Silent Hill, nos primeiros segundos do jogo, segundo o diretor do game, o corpo de Mary está no porta-malas do carro de James, ou seja, não fazia muitas horas que aquilo tinha acontecido. Por isso James se olha no espelho daquele jeito, como se não se reconhecesse. Mas o trauma foi tão grande na mente de James que ele acaba que esquecendo daquilo tudo, e na cabeça dele se cria uma espécie de ilusão reconfortante de que Mary morreu há 3 anos atrás por conta da doença, e não por conta dele. As criaturas de Silent Hill remetem a esse trauma de James, criaturas que não possuem braços, como se não conseguissem se defender, assim como Mary no momento em que James a matou. As enfermeiras do hospital com suas roupas curtas, remetendo ao desejo de James por outras mulheres, e até mesmo Maria, que é uma ilusão criada pela cidade, seduzindo James para que ele fique mais. Por isso que ela sempre voltava quando morria, para continuar torturando James, continuar o lembrando de um trauma que não vai se apagar. E sem dúvidas, o mais importante de todos, o Pyramid Head. Ele é a lembrança de que James é um monstro, uma criatura medonha, sem misericórdia. Ele está lá para quando James esquecer quem ele realmente é. E é por isso que ele tira a própria vida quando James descobre a verdade, pois seu papel já foi cumprido. Quando Mary pergunta a James o porquê ele parecia tão triste, mesmo depois de ter feito aquilo que ele achava ser certo, ele não a responde. Porque assim como Mary, James só queria que tudo acabasse. Assim como ele mesmo diz, eu queria minha vida de volta. Mas isso não necessariamente significa que Mary teria que morrer. Sim, James foi um monstro, um mau marido e uma má pessoa. Mas ele não se sente satisfeito com isso. Pelo contrário, em todo momento ele se demonstra arrependido pelo que fez, culpado. Ele é o vilão pelo qual sentimos compaixão por ele. Tem momentos que chegamos a ter até mesmo dó de James. Em um dos finais do jogo considerado canônico, James entra em seu carro e reflete consigo mesmo. I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. Just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. You're not here. Are you?
Por não suportar a culpa de ter feito o que fez, por não conseguir se perdoar, James tira a própria vida em um dos finais do jogo. E é por isso que, pra mim, James Sunderland é a melhor definição de culpa no mundo dos jogos. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself and for others. Like you did for me. James, you made me happy.